Você já riu de algo que Deus disse que faria, simplesmente porque parecia impossível demais? Talvez você esteja nesse exato lugar agora, cansada de esperar, sentindo que o tempo passou e que o que era sonho virou apenas lembrança. Mas hoje, quero te levar a uma história que vai tocar fundo o seu coração. A continuação da jornada de Sara. Sim, aquela mesma mulher que ouviu a promessa de Deus, mas riu, duvidou e mesmo assim foi visitada. Neste vídeo, você vai entender por que a espera de Sara não foi um erro, por que a promessa não estava atrasada, e como, mesmo em meio à dúvida e ao cansaço, Deus é fiel para cumprir o que disse. E eu não estou falando de um conto antigo, frio e distante. Estou falando de algo vivo, algo que se conecta com a sua história, com a sua espera, com os seus ainda não. Porque, assim como Sara, você também tem uma promessa. Talvez ela esteja adormecida no seu coração. Talvez você já tenha enterrado esse sonho, disfarçado de realidade. Talvez até tenha se acostumado a viver sem ele. Mas e se eu te dissesse que o tempo da promessa não passou? Ele apenas ainda não chegou? A Bíblia nos mostra que Sara já tinha 90 anos, quando o anjo apareceu novamente. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Porque quando Deus visita, a idade não importa, o histórico não importa, a dúvida do passado não o impede. O tempo dele é soberano, e quando ele decide agir, não há impossível que resista. Essa parte da história de Sara é marcada por um encontro que mudou tudo. E o mais surpreendente, ela ainda riu, mas dessa vez, o riso não foi de incredulidade, foi de alegria, de surpresa, de alívio. Isaac, o filho da promessa, nasceu, e o nome dele significa exatamente isso, riso. E é sobre isso que vamos falar agora, porque entender o nascimento da promessa vai além de conhecer a história bíblica. É descobrir que o Deus que visitou Sara também visita você. É perceber que, mesmo com falhas e medos, ele não desistiu daquilo que te prometeu. E talvez, só talvez, este vídeo seja o seu anúncio angelical, dizendo: é chegada a hora. Dentro de pouco tempo, você verá o que eu te prometi. Se você sentiu algo aí dentro enquanto me ouvia, continue comigo, porque agora vamos entrar na parte mais emocionante, o momento em que Deus transforma silêncio em resposta, espera em realização e dúvida em riso. Não saia daqui. O que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. E se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se você também está esperando por algo que Deus prometeu, mas ainda não chegou, então, curta este vídeo agora. Isso mostra que você está comigo nessa caminhada de fé, e me ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que, assim como você, precisam de esperança renovada. E me conta aqui nos comentários, você já viveu um momento em que pensou que Deus tinha se esquecido? Já sentiu que o tempo passou e a promessa ficou para trás? Compartilha comigo, quero muito ler a sua história, orar com você e fortalecer essa comunidade que acredita no agir sobrenatural de Deus mesmo quando tudo parece parado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para fazer isso agora. Aqui, cada vídeo é uma semente de fé plantada no seu coração. Se inscrevendo, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que pode transformar os seus dias e reacender a sua esperança. E lembra, essa história ainda não terminou. O que vem a seguir pode ser a resposta que você estava esperando. Vamos juntas até o fim. Você já reparou como Deus costuma trabalhar no silêncio? Às vezes, Ele promete algo tão grandioso que nosso coração até se alegra no início. Mas, com o passar dos anos, o que era certeza começa a parecer impossível. Com Sara foi assim. No primeiro momento, ela sorriu, talvez com um pouco de incredulidade, talvez com um fio de esperança, quando ouviu que teria um filho mesmo em sua velhice. Mas o tempo passou, e o ventre continuava vazio. Quantas vezes você já sentiu que a promessa de Deus estava demorando demais? Que o que ele disse parecia mais uma lembrança distante do que uma realidade prestes a se cumprir? O coração de Sara carregava essa tensão entre a fé e a frustração. Ela era a esposa de um homem de fé, morava em tendas e seguia por terras que Deus havia prometido. Vivia debaixo de um céu de promessas. Mas o que ela mais desejava ainda não tinha acontecido. A Bíblia não detalha cada emoção de Sara, mas
O silêncio entre um capítulo e outro nos conta muito. Anos se passaram, o corpo envelheceu, as forças diminuíram, e mesmo com toda a fé que rodeava a sua casa, era impossível ignorar o fato. O tempo humano tinha passado, e é justamente aí que Deus começa a agir. Ele entra quando ninguém mais acredita. Ele sopra vida onde só há cansaço. Ele cumpre quando até nós já deixamos de esperar. Quando o anjo reaparece e reafirma a promessa daqui a um ano. Sara terá um filho. O riso de Sara é um reflexo de toda a mistura de sentimentos que você e eu também já sentimos. Será mesmo? Ainda dá tempo? É comigo mesmo que Deus está falando? A história de Sara toca fundo porque é a história de toda pessoa que já teve que esperar por algo que parecia nunca chegar. De quem foi fiel no pouco, continuou crendo, mesmo sem ver. De quem não desistiu, mesmo quando o tempo dizia, não dá mais. É nesse cenário que nasce a promessa. Não em um tempo confortável, nem em condições humanas favoráveis, mas em meio ao impossível. Isaac nasce como resposta, mas também como símbolo. O nome dele significa riso, e isso não é por acaso. Deus fez do riso de incredulidade um riso de alegria. Ele transformou o ceticismo em celebração. E Sara, que antes tinha se calado em vergonha, agora ergue a voz e diz: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Perceba que Deus não apenas cumpriu sua palavra, ele redimiu a jornada de espera. Ele restaurou a dignidade de uma mulher que já não acreditava mais. Ele transformou a dor em testemunho. Isso é típico do agir divino. Ele não apenas faz, ele refaz. Ele não entrega apenas o que prometeu, ele reescreve nossa história no processo. E se você está nesse ponto da sua vida em que o tempo já passou, os sinais já esfriaram, e a fé parece pequena, quero te lembrar, o Deus de Sara ainda é o mesmo. Ele continua visitando tendas esquecidas, chamando pelo nome aqueles que pensavam ter sido deixados de lado, e trazendo à luz o que parecia enterrado. Talvez o seu Isaac ainda não nasceu, mas isso não significa que a promessa morreu. O ventre pode estar silencioso, mas o céu ainda está se movendo a seu favor. Esse é o Deus que surpreende, que visita no tempo certo, que marca encontros que transformam tudo. E agora que você chegou até aqui, é porque algo em seu espírito está se mexendo também. É porque, assim como Sara, você também já teve noites de dúvida e dias de silêncio. Mas mesmo assim, você continua ouvindo, continua buscando, continua esperando. O tempo da espera e o silêncio da promessa. O tempo da espera revelou muito mais do que a idade de Sara revelou o quanto o coração humano pode oscilar. Entre fé e medo, entre esperança e desistência. E é justamente nesse intervalo que algo profundo acontece, o surgimento das alternativas humanas. Você já tentou ajudar Deus a cumprir o que ele prometeu? É aqui que entra a parte da história que muitos evitam contar. A solução que Sara pensou ser necessária para não frustrar o plano de Deus. Ela entrega sua serva, Agar, a Abraão. Não foi um ato de maldade, mas de desespero. Uma tentativa desesperada de cumprir no braço aquilo que Deus havia prometido fazer com as próprias mãos. E o resultado? Um filho fora do tempo, uma casa dividida e um coração ainda mais machucado. Esse episódio é um espelho de tantas decisões precipitadas que tomamos quando achamos que Deus está demorando demais. Quantas vezes tomamos atalhos emocionais, assumimos compromissos que não eram nossos, investimos em caminhos que pareciam promissores, mas só nos afastaram da promessa original. Agar e Ismael representam esse momento em que o ser humano tenta fabricar um milagre, mas o resultado nunca é paz, e sim conflito. A Bíblia nos mostra que, mesmo diante da tentativa de antecipar a promessa, Deus não desiste de Sara. Isso é poderoso demais. Mesmo quando erramos, mesmo quando tomamos decisões movidas pelo medo, Deus permanece fiel. Ele visita novamente, reafirma a promessa e não muda seus planos. Porque a promessa nunca foi sobre merecimento, mas sobre graça. E a graça não se anula por causa do nosso desespero. Você consegue sentir a força disso? Mesmo depois de tudo, Deus ainda diz: Sara, você vai ser mãe. E mais, da sua descendência virão reis. É como se o céu dissesse: eu não mudei de ideia por causa da sua dor, da sua tentativa de resolver sozinha, ou do seu erro. Eu continuo sendo o mesmo, e continuo vendo você como parte da promessa.
Quantas vezes nós acreditamos que falhamos tanto que Deus já deve ter mudado de planos? Mas a verdade é que Ele continua investindo em nós mesmo quando a gente se desvia. Ele volta, reafirma, insiste, porque Ele vê além do que somos agora, Ele vê o que vamos nos tornar quando a promessa nascer. Sara teve que lidar com as consequências de suas decisões, mas isso não impediu que o milagre acontecesse. Por quê? Deus não cancela histórias, Ele redireciona. E o que parecia o fim se torna apenas um ponto de virada. A promessa estava viva, mesmo quando tudo parecia perdido. Porque o que Deus começa, Ele termina. E não há interferência humana que anule o que foi determinado no céu. Se você já tentou dar um jeitinho em algo que Deus mandou esperar, se já sentiu que seus erros afastaram o plano original, saiba que Ele ainda está te chamando pelo nome, ainda está reafirmando a promessa, ainda está dizendo, vai ser por você, do seu ventre, do seu coração, da sua casa vai nascer o que eu prometi. E sabe o que é mais bom, né?